Olá, olá turma, olá professor, olá a todos que nos assistem. Nós somos estudantes de Direito da Universidade Federal Fluminense e estamos cursando a disciplina de Processo Penal 1. Então hoje nós vamos apresentar um seminário sobre as exceções processuais e os incidentes, características e diferenciações. O grupo é composto por mim, Línica Lima, pelo Kennedy Santos, pelo Leonardo Cunha, pela Letícia Picanso, pela Paola Almeida e pela Sara Maximiniano. Então, para a gente começar a entender o tema do trabalho, a gente precisa saber o que são os incidentes processuais. A gente consegue entender os incidentes processuais de uma maneira lato sensu a partir do que o Guilherme de Souza Nucci apresenta. Ele diz que os incidentes processuais são as questões e os procedimentos secundários que incidem sobre o procedimento principal, merecendo solução antes da decisão da causa ser proferida. Então, ele divide os incidentes processuais em dois tópicos: as questões prejudiciais e os procedimentos incidentes. Assim, gente, nós temos as questões prejudiciais e os procedimentos incidentes. As questões prejudiciais são questões que precisam ser decididas antes do julgamento do processo criminal e elas estão relacionadas ao direito material. É porque, por mais que o direito tenha suas divisões, seus ramos e sub-ramos, o dia a dia, a vida, não segue essa divisão. Então, às vezes, para o juiz criminal decidir sobre a existência ou não de um crime, é necessário decidir sobre outras questões de direito. Por exemplo, em um processo sobre esbulho, pode ser necessário discutir sobre a posse legítima. E essa discussão sobre a posse vai condicionar a decisão do processo criminal. Então, isso é uma questão prejudicial. Por outro lado, nós temos os procedimentos incidentes, que, como vocês podem ler no slide, são os procedimentos interpostos ao longo da causa principal que demandam solução pelo próprio juiz criminal antes que o mérito seja conhecido e decidido. Ou seja, esses procedimentos incidentes precisam ser decididos antes do julgamento da causa principal e eu já adianto que eles tramitam em autos apartados. Mas aqui eu também já deixo a observação de que o Código de Processo Penal, chamou esses procedimentos incidentes de processos incidentes. E aqui já fica a crítica da doutrina de que o termo processos incidentes está equivocado, porque não se trata de um novo processo, mas sim de um procedimento referente àquela causa principal, só para resolver questões secundárias daquela causa principal. Então não seria um novo processo, ok? Bom, agora nós vamos explorar as questões prejudiciais para depois falarmos sobre os procedimentos incidentes. Como já elucidado, as questões prejudiciais são questões prévias sobre direito material ligadas ao mérito da causa e que condicionam o julgamento dessa causa. Elas condicionam o julgamento dessa causa porque elas podem afastar a tipicidade penal. Então, para não ficar confuso, a gente precisa ter em mente a diferença entre questão prejudicial e questão preliminar. A questão prejudicial é ligada a direito material, ela condiciona o julgamento do processo. Já a questão preliminar, ela diz respeito ao próprio processo, aos pressupostos processuais e à admissibilidade daquela ação. Então, ela vai se referir a direito processual e ela vai impedir a análise de mérito daquele processo. Um exemplo de questão preliminar é a alegação de cerceamento de defesa. Também é necessário observar que a questão preliminar ela vai ser decidida no próprio processo, porque ela não tem um valor próprio para originar um novo processo. Já a questão prejudicial, ela pode originar esse novo processo, ela tem um valor próprio. Feita essa diferenciação, a gente passa para a exposição das classificações das questões prejudiciais. As questões prejudiciais podem ser classificadas em homogênea ou heterogênea, obrigatórias ou facultativas, devolutivas ou não devolutivas. As questões prejudiciais são homogêneas quando dizem respeito ao mesmo ramo do direito. Por exemplo, a questão prejudicial e a questão prejudicada dizem respeito ao mesmo ramo do direito. No caso de um processo sobre o delito de lavagem de dinheiro, diz respeito a direito penal. A verificação da infração penal antecedente também pode originar um novo processo, e essa verificação também diz respeito a direito penal. Então, é o mesmo ramo do direito. Então, é uma questão homogênea. Já as questões heterogêneas dizem respeito a ramos de direito diferentes.
Um exemplo, eu vou retomar o exemplo do esbulho, né? No caso do esbulho, nós temos um direito penal e a discussão sobre a posse vai se dar no âmbito civil. Então, nós temos uma questão prejudicial extrapenal, nós temos uma questão prejudicial heterogênea. As questões heterogêneas estão dispostas no Código de Processo Penal nos artigos 92 e 93. Nos artigos 92, nós encontramos as questões prejudiciais obrigatórias. Elas são ditas obrigatórias porque o juiz obrigatoriamente tem que suspender o curso do processo penal, do processo criminal. Já as facultativas, é facultado ao juiz suspender ou não o curso desse processo. Como nós veremos mais à frente, as questões obrigatórias, elas versam sobre direito, sobre o estado civil das pessoas. E as questões facultativas, elas versam sobre outras questões que não o estado civil das pessoas, de competência do juízo civil. Vamos lá. A classificação em devolutivas ou não devolutivas depende da competência para julgar, para conhecer daquela questão prejudicial. Se a competência para conhecer daquela questão prejudicial for do próprio juízo criminal, então nós estamos diante de uma questão prejudicial não devolutiva. Se for de outro juízo, então nós estamos diante de uma questão prejudicial devolutiva. Então, agora a gente vai fazer a leitura do artigo 92 do Código de Processo Penal para identificar as características das questões prejudiciais obrigatórias. Bom, se a decisão sobre a existência da infração depender da solução da controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Então, pela leitura, a gente já percebe que as questões prejudiciais obrigatórias, as questões prejudiciais num todo, né? Elas vão condicionar o processo porque é a partir delas que vai ser percebida a existência ou não de uma infração. Só que, no caso das questões prejudiciais obrigatórias, os demais requisitos são que essa controvérsia seja entendida pelo juiz como séria e fundada e que ela tem que versar sobre o estado civil das pessoas. Essa parte é muito importante porque é isso que vai diferenciar se nós estamos diante de uma questão prejudicial facultativa ou de uma obrigatória. Se versar sobre o estado civil das pessoas, estamos diante de uma questão obrigatória. Se versar sobre outra coisa, não estamos diante de uma questão obrigatória, ou seja, estamos diante de uma questão prejudicial facultativa. E por versar sobre o estado civil das pessoas, por ser uma questão prejudicial obrigatória, esse processo penal vai ficar suspenso até que no juízo civil seja decidido. Só que sem o prejuízo, de ouvir testemunhas ou de ser observada outras provas que sejam urgentes. Então, se o juiz entender que aquelas provas são urgentes, elas podem ser apresentadas no processo. Vale pontuar que, de acordo com o parágrafo único desse artigo que a gente acabou de ler, o Ministério Público, nos casos das ações penais públicas, eles têm legitimidade para propor a ação no juízo civil. Um exemplo da questão prejudicial obrigatória é no caso da bigamia. Se estiver ocorrendo alguma controvérsia sobre a validade de um desses casamentos, essa controvérsia tem que ser decidida no juízo civil. Então, agora, para a gente falar das características das questões prejudiciais facultativas, a gente precisa observar o artigo 93 do Código de Processo Penal. Pois bem, de acordo com ele, se o reconhecimento da existência da infração penal, ou seja, se o reconhecimento da incidência do tipo penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, o artigo anterior é o artigo 92, que vai prever qual questão sobre o estado civil das pessoas. Então, se a decisão depender de decisão sobre questão diferente do estado civil das pessoas, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Então, o juízo criminal só vai suspender o processo quando já tiver uma ação tramitando no juízo civil e, se ele quiser, porque o juízo criminal poderá, é facultado a ele, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite,
e após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Então, essa inquirição das testemunhas tem que acontecer para poder depois ter a suspensão do processo. No parágrafo 1º, existe a possibilidade do juiz decidir essa questão, mesmo que eu tenha um processo tramitando no juízo civil sobre ela, que diz o seguinte, parágrafo 1º, né? O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Bom, um exemplo dessa situação é aquele exemplo que eu dei lá no início, que é no caso de um processo sobre esbulho, alguma situação, alguma questão, algum processo referente à posse que tramita no juízo civil. Agora, sintetizando essas diferenças entre questões prejudiciais obrigatórias e facultativas, nós temos que as questões obrigatórias vão versar sobre o estado civil das pessoas, enquanto as facultativas vão versar sobre coisas diferentes do estado civil. Nas obrigatórias, o processo civil pode ser proposto, nas facultativas, o processo civil já tem que ter sido proposto, já é um processo que existe. Nas obrigatórias, a suspensão do processo penal é obrigatória, nas facultativas, é facultativo. Nas obrigatórias, a suspensão é por prazo indeterminado, porque o processo penal vai ficar suspenso até o trânsito em julgado da decisão do processo civil. E nas facultativas, não, o juiz dá um prazo. Só nas questões obrigatórias, só o juízo civil pode decidir, e nas facultativas, expirado o prazo sem resolução civil, o juiz criminal ele vai acabar decidindo sobre aquele ponto, para julgar o processo criminal, ok? E nas obrigatórias, a produção de provas urgentes é opcional, é facultado ao juiz se ele entender que aquelas provas são urgentes, e nas facultativas, a produção de provas de provas urgentes é um requisito para a suspensão do processo. E nos dois casos, vale a observação de que, suspenso o processo, suspende-se a prescrição. Ok? Agora nós chegamos na última observação sobre as questões prejudiciais. Bom, a última observação sobre essas questões é a diferenciação em devolutivas e não devolutivas. O doutrinador Tourinho Filho divide as questões prejudiciais em devolutivas e não devolutivas e ainda subdivide as questões devolutivas em absolutas e relativas. Com devolutiva, ele quer dizer aquelas que obrigatoriamente são decididas pelo juízo civil. Com relativas, ele quer dizer aquelas que podem ser julgadas pelo juízo civil ou pelo criminal. E com não devolutivas, ele quer se referir àquelas que são decididas pelo próprio juiz criminal. O exemplo que eu trouxe é o da apreciação do furto como prejudicial da avaliação da receptação. E aqui eu também trago uma opinião da doutrina, uma crítica da doutrina, que foi feita pelo Guilherme Nucci, que é que não se trata de devolução, que esse termo estaria errado, porque esse termo devolução, só é adequado para os recursos, porque devolve-se o conhecimento da questão já decidida em grau inferior ao tribunal, e que nessas hipóteses apresentadas não se devolve nada, porque o conhecimento é feito de primeira mão, então não se está devolvendo nada. É isso, agora a gente passa para a apresentação focada nos procedimentos incidentes. Bom, continuando aqui, nós vamos falar sobre procedimentos incidentes. A gente já sabe, né, que os procedimentos incidentes, eles são interpostos simultaneamente e são autônomos, mas vinculados ao processo principal, e eles podem ser decididos, sim, pelo juiz criminal. Agora, quanto a exceções processuais, o que são exceções processuais? Qual a definição? Bom, o Guilherme Nucci, ele traz para a gente as exceções processuais como defesas indiretas do processo. Por que defesas indiretas? Porque elas tratam de questões processuais, questões que não são relativas ao mérito. São questões que nós podemos chamar de questões preliminares, como o próprio doutrinador define. Bom, então a gente já viu aqui que as exceções processuais, elas são chamadas de defesas indiretas, porque tratam de questões processuais e não questões relativas ao mérito. Elas devem ser atuadas em partado, essa regra está no artigo 396-A do Código do Processo Penal, e elas, em regra, não param o andamento processual. A gente vai ver a exceção disso
mais para frente. Além disso, a doutrina costuma classificar essas exceções entre dilatórias ou peremptórias. Essa definição ela é só para dizer para qual fim o processo principal vai seguir, dependendo da decisão do processo autônomo e apartado. A peremptória quer dizer que, se acolhida, vai extinguir o feito. É o caso da litispendência e da coisa julgada. As dilatórias são aquelas que, se acolhidas, não conduzem ao fim do processo. São os casos da exceção por suspeição, ilegitimidade da parte, incompetência do juízo, que também vão ser melhor discutidas pelo grupo mais à frente. Com isso, nós podemos fazer um raciocínio que, apesar dessas exceções processuais não serem relativas ao mérito, serem questões estritamente processuais, nós precisamos entender que elas são prejudiciais ao mérito, porque dependendo do julgamento, elas podem extinguir o mérito, e elas são um julgamento anterior ao mérito. O artigo 95 do Código de Processo Penal, ele dá as exceções que podem ser opostas, que a primeira é a suspeição, a incompetência de juízo, a litispendência, a ilegitimidade da parte e a coisa julgada, que nós vamos ver a seguir. Vamos começar aqui falando da exceção da suspeição. A gente vai perceber ao longo da apresentação que ela é diferente, de todas as outras exceções. Primeiro porque ela vai ter que preceder todas as outras sucessões. Por quê? Ela vai ter que ser decidida imediatamente, porque aqui a gente está falando sobre a retirada de alguma das partes do processo. Então, caso seja arguida outras exceções, é preciso que todas as partes sejam legítimas, para atuar naquele feito. Ela pode ser oposta por qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de ingerência sobre o processo, seja juiz, promotor, perito, intérprete, serventuários ou funcionários da justiça. Falando especificamente quanto à suspeição do juiz, aqui a gente está querendo que prevaleça o princípio do juiz natural imparcial. Tanto que, caso o juiz reconheça em si que ele seja suspeito ou impedido, ele pode reconhecer de ofício, de acordo com o artigo 97 do Código de Processo Penal. O Código traz para a gente casos em que o juiz ele pode ser considerado suspeito. Eles estão elencados no artigo 254, que eu acho importante a gente pontuar aqui. Então, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, que é o procedimento que nós vamos ver em breve, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, se ele ou cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo ao processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsias, se ele, cônjuge, parente, afim, terceiro, sustentar demanda ou responder o processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, se estiver aconselhado qualquer das partes, se ele for credor, devedor, tutor ou coador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessado no processo. Ou seja, se o juiz tiver qualquer interesse direto no processo, qualquer interesse pessoal sobre o processo ou tiver alguma relação muito pessoal com alguma das partes. E eu gostaria de falar aqui que a suspeição ela também se aplica nos casos de impedimento ou incompatibilidade. O impedimento está linkado no artigo 252 do Código de Processo Penal e é quando a gente tem a atuação do cônjuge ou parentesco ou parente do juiz no processo, se o próprio juiz tiver servido como testemunha do processo, se tiver funcionado como juiz de outra instância diretamente sobre a questão. Aqui a gente pode ter um caso quando o juiz ele sobe de carreira, se ele foi juiz de primeira instância e agora ele está sendo juiz de segunda instância, então ele não poderá julgar o feito em segunda instância. E a última hipótese é caso o cônjuge ou parente do juiz for interessado no feito. Então, acerca da incompatibilidade, nós não temos previsão legal, mas a doutrina entende como quando não há nem a suspeição e nem o impedimento, vai ser caso de incompatibilidade e seguirá os mesmos procedimentos. Bom, já falamos que o juiz pode reconhecer a sua suspeição de ofício. Caso não ocorra, alguma das partes também pode querer recusar o juiz com argumento dizendo que ele pode ser suspeito, impedido ou incompatível. Se arguir esse argumento, vai ter que fazer por petição assinada, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Penal. Se o juiz reconhecer a suspeição através da petição de uma das partes, ele vai ordenar arremesso substituto e o processo vai seguir normalmente. Agora, o juiz ele pode não aceitar a suspeição? Sim. Se ele não aceitar, ele vai mandar autuar e apartar dessa petição e ele vai ter o prazo de 3 dias para poder dar a resposta. Em seguida,
determinará que os autos sejam remetidos a quem competiu o julgamento para poder saber se essa questão vai ser julgada procedente ou improcedente. Eu tinha falado lá no começo que, em regra, essas exceções elas não suspendem o andamento do processo principal. Só que a exceção está justamente aqui. Quando a parte contrária, a parte que não arguiu primeiramente o argumento de suspeição, quando ela também reconhecer essa suspeição, está escrito assim no artigo 102 do Código de Processo Penal. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado a seu requerimento o processo principal até que seja julgado o incidente da suspeição. Quanto ao acolhimento ou não acolhimento da suspeição. Caso acolhida, julgada procedente, a suspeição, ficam nulos todos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, somente no caso de erro inexcusável. Nesse caso, o processo vai ser remetido ao juiz substituto e seguirá normalmente, podendo ser analisadas as outras exceções. Caso não seja acolhido, vai seguir o processo normalmente com o juiz que já estava anteriormente. Eu gostaria apenas de citar o artigo 256, que diz que a suspeição ela não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo. Quanto aos recursos da suspeição, na verdade é bem simples, porque não cabe recurso em nenhuma das hipóteses, desde ofício até o julgamento em uma instância superior. Agora nós vamos falar da exceção de incompetência. A competência ela é julgada em razão da matéria, da pessoa ou do lugar. Quando a gente fala da competência em relação da matéria ou pessoa, a gente tem que entender que elas são consideradas absolutas. Por quê? Primeiramente, o juiz vai poder reconhecer de ofício essa incompetência ou o requerimento das partes. Ela pode ser erguida em qualquer momento do processo, ou seja, aqui não cabe o instituto da preclusão. Quanto ao lugar, ela é considerada uma competência relativa, porque ela vai ter que ser erguida no momento certo, que é no momento da resposta à acusação, que está no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Ela, então, é passível, sim, de preclusão e poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz. Considerando a regra, a exceção de incompetência ela vai poder apenas ser erguida pelo réu? Não. Nos crimes de ação penal privada, em que o MP atuou como fiscal da lei, ele também pode opor a exceção de incompetência. Então, a gente verifica aqui que a exceção de incompetência ela vai ser oposta pela defesa, em regra, como a gente acabou de ver. Ela será por escrito ou oralmente. Ela vai ser apresentada, em regra também, no prazo da resposta à acusação ou no primeiro momento em que o rito permitir a manifestação da defesa técnica. Ela será processada, como a gente viu em todos os casos de exceção, em autos apartados e não suspenderá o andamento do processo. Bom, quanto ao procedimento, o juiz, quando o MP não for o proponente, ele vai ouvir o Ministério Público e proferir a sua decisão. Caso ele julgue a exceção de incompetência procedente, ele verificando realmente a incompetência, ele vai, de acordo com o artigo 108 do Código, remeter o processo ao juiz competente, ratificando os atos anteriores, o processo prosseguirá. Nesse caso aqui, a gente tem a previsão legal do recurso em sentido estrito, de acordo com o artigo 581 do Código. Agora, se o juiz julgar a exceção de incompetência improcedente, ou seja, ele não verificou na verdade, ele não verificou a incompetência, ele vai afirmar a sua própria competência e prosseguirá com o feito. Nesse caso, a gente não tem previsão legal de recurso, então o que o Guilherme Nutt, o doutrinador, traz pra gente? Ele fala que vai poder ser impetrado um habeas corpus como um instrumento de ataque colateral fundado na nulidade do processo por violação do devido processo legal e o direito do juiz natural. Ou também, uma outra opção, é deixar a matéria para ser objeto de apelação, quando a sentença final for desfavorável. Bom, agora eu vou falar sobre a exceção de litispendência e legitimidade da parte e coisa julgada. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e no final eu vou falar de uma forma geral sobre o procedimento, porque é bem semelhante das três. Como já foi dito, exceção é uma defesa indireta, não é contra o mérito em si, é contra o processo. Então a questão é em relação ao processo.
Eu vou começar falando sobre a exceção de litispendência, que é uma exceção peremptória, então o objetivo é a extinção do feito. E o que é a litispendência? É a duplicidade de acusações ao mesmo réu sobre o mesmo fato natural. E aí, nesse caso, a tipificação dada pode ser diferente, a parte acusatória pode ser diferente também, porque o que faz com que seja litispendência é ser o mesmo acusado, o mesmo réu, sendo acusado do mesmo fato natural. Então, isso que torna litispendência. O Auri, ele faz uma observação interessante sobre o termo, que ele diz que o termo litispendência veio do processo civil, foi incorporado no processo penal, mas ele não se encaixa totalmente, porque aqui no processo penal não tem lide. Então não são duas lides pendentes de julgamento, são duas acusações, duas imputações pendentes de julgamento. Pendentes porque, se uma das ações tiver sentença com trânsito em julgado, deixa de ser exceção de litispendência, passa a ser exceção de coisa julgada, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Se essa exceção for proposta e for acolhida, o processo que vai ser extinto é o segundo, então mantém o prevento. Já sobre a exceção de ilegitimidade da parte, essa exceção tem relação com a condição da ação. Então, ela é uma exceção que ela é utilizada caso essa condição da ação esteja irregular, né? A legitimidade esteja com algum equívoco, algum erro. E nesse caso, tendo a ilegitimidade, a peça acusatória ela fica inepta. A denúncia ou a queixa ela deve ser rejeitada, não deve ser aceita. Então, a exceção ela é proposta caso passe despercebido. E ela pode ser uma exceção peremptória ou dilatória, vai depender do caso concreto, porque pode só retardar o feito, como pode também anular desde o início. Existe a legitimidade ad causa e a legitimidade ad processo. A ad causa, ela tem muito a ver com a pessoa. Ela tem a ver com a condição da pessoa estar figurando naquele polo da ação, seja polo ativo ou polo passivo. Então tem a ver também com a titularidade da ação. Um exemplo, alguns exemplos, né, dessa legitimidade ad causa é o fato de o autor do fato foi o filho, mas quem está sendo acusado é o pai. Isso é uma ilegitimidade ad causa. Ou o acusado, na época do fato, ele tinha menos de 18 anos. Isso também configura como uma ilegitimidade ad causa. E essa ilegitimidade ad causa tem uma característica de ser mais uma exceção peremptória, geralmente causa anulação desde o início do processo. Já a ilegitimidade ad processo, ela tem a ver com não ter a procuração para o advogado poder atuar, estar sem uma procuração, ou no caso de uma pessoa que não é absolutamente capaz, estar sem assistência do seu representante legal. Isso também é um exemplo de ilegitimidade ad processo. E essa tem uma característica, né, sobre a capacidade de estar em juízo. E ela é mais fácil de solucionar, ela é mais sanável. Por isso, ela é uma exceção mais dilatória, porque ela pode ser sanada assim que o equívoco for corrigido. Agora, falando sobre a exceção de coisa julgada, essa exceção, ela é peremptória, ela causa extinção do feito e ela tem muito a ver, assim como a de litispendência também, sobre a segurança jurídica, né? Manter a segurança jurídica, segurança dos julgados e principalmente evitar o bis in idem, evitar que uma pessoa, que o acusado, né, seja acusado 2 vezes ou até mesmo condenado 2 vezes, que seja perseguido penalmente pelo mesmo fato mais de uma vez. E essa exceção ocorre quando tem 2 processos com a mesma imputação, né, o mesmo comportamento, a mesma pessoa. E aí, nesse caso, o que difere da litispendência é que na coisa julgada, um dos processos já tem sentença com trânsito em julgado. E aí, a gente pode falar, né, em coisa julgada formal, material e coisa soberana
legitimamente julgada. E eu vou explicar um pouquinho cada uma delas. A coisa julgada formal, ela não analisa o mérito. E o Auri, ele explica de uma forma muito boa. Explica que a coisa julgada formal é a preclusão das vias recursais. Então, é a irrecorribilidade dentro do processo. Então, mesmo não foi julgado o mérito, mas dentro daquele processo não tem mais vias recursais, não tem mais como recorrer, não tem mais o que fazer com esse processo. E aí, nesse caso, é um efeito conclusivo. Não tem como continuar dentro daquele processo. E aí, como não foi analisado o mérito, pode ajuizar uma nova ação. Para essa exceção, o principal é a coisa julgada material. Essa sim analisa o mérito. Essa ação, ela tem um efeito impeditivo. Então não pode ajuizar uma nova ação, porque ela, nessa decisão, ou ela afastou ou ela aproximou a pretensão punitiva do Estado. Então o direito de perseguir do Estado já foi esgotado. Então não tem como ajuizar uma nova ação. Então quando tem uma decisão dessa e ocorre uma nova acusação, tem uma nova ação, aí entra a exceção de coisa julgada. A coisa soberanamente julgada, ela tem um detalhe, porque vai depender de qual for a sentença, qual a decisão. Porque só existe coisa soberanamente julgada no direito penal quando a decisão for absolutória ou declaratória de extinção de punibilidade. Então, quando o réu for absolvido, porque não existe revisão criminal pró-sociedade. Por isso, por só existir para o réu, quando a sentença for para absolver o réu, ela se torna soberanamente julgada. Ela é imutável, não tem como alterar, mesmo que venha novas provas, independente do motivo. Ele não vai poder ser acusado novamente por esse mesmo fato. Já quando a decisão for condenatória, aí sim cabe revisão criminal pró-réu. E cabe a qualquer tempo, até mesmo quando o réu já tiver falecido. Então, por essa característica, não tem como dizer que há coisa soberanamente julgada da sentença condenatória. Bom, agora eu vou falar do procedimento, que, como eu disse antes, é bem semelhante das três. As três são matérias de interesse público, então nesse caso não tem preclusão, elas podem ser alegadas, em qualquer tempo, de forma verbal ou por escrito, que é o mais comum. E aí os autos são apartados, e se tiver, mesmo que tenha mais de uma exceção, tem que ser em uma petição única. E em regra, não tem efeito suspensivo, então em regra a ação penal continua enquanto a exceção vai ser analisada à parte. E quem vai julgar, quem vai decidir se acolhe ou rejeita essa exceção é o próprio juiz da ação penal, que pode de ofício, e aí nesse caso o recurso cabível é a apelação, ou outra parte interessada também pode propor a exceção. E aí, se ela for acolhida, cabe recurso em sentido estrito. Se ela for rejeitada, não tem previsão legal. E aí, nesse caso, o que pode ser feito? Habeas corpus e outros remédios. Ou também pode ser alegada em matéria preliminar no recurso interposto contra a sentença de primeiro grau. Então, isso também pode ser feito. Já a gente falando sobre o inquérito policial, pode acontecer de duas delegacias estarem investigando o mesmo acusado sobre o mesmo fato, ou está ocorrendo um inquérito quando já tem uma sentença sobre um acusado. Isso pode acontecer, isso pode ocorrer, essa litispendência ou essa sessão de coisa julgada. E o que pode ser feito nesse caso? Um habeas corpus, porque não tem justa causa. Só que qual é o problema dessa situação? O que dificulta que seja alegada essa litispendência, essa exceção de coisa julgada? É que no inquérito policial o fato nem sempre é bem delimitado, nem sempre é muito explícito o que realmente está sendo investigado, não fica tão claro que são as mesmas circunstâncias. E isso dificulta na hora de alegar que ele está sendo acusado da mesma coisa, do mesmo fato,
da mesma circunstância. Então isso acaba dificultando um pouco. Bom, essas foram as nossas considerações sobre as exceções e agora a gente vai passar para a próxima parte do trabalho. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Na minha parte eu vou falar um pouco sobre incompatibilidade e impedimento e pontuar as diferenças da exceção de suspeição. É certo que existe uma confusão no que diz respeito à exceção de suspeição com a incompatibilidade e impedimento, pois ambos os institutos eles possuem o mesmo propósito. Eles buscam assegurar o princípio do juiz natural, visando uma imparcialidade do juiz. Porém, enquanto a suspeição ela é relativa, ou seja, ela carrega um grau de subjetividade, pois trata de relacionamentos que o juiz possui com alguma das partes, como Letícia bem pontuou no artigo 254, que a suspeição se dá quando o juiz possui um vínculo de amizade, inimizade, aconselha, deve ou é sócio de uma das partes. Já no impedimento, por sua vez, a relação é quanto ao objeto da demanda, e não em relação às partes, mas sim pelo interesse do servidor no próprio processo. Vamos às leituras das hipóteses previstas no artigo 252 para esclarecer um pouco melhor esse tema. Indo para a leitura do artigo 252, abre aspas. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1º, tiver funcionando seu cônjuge ou parente, como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Ou seja, quando sua família estiver atuando no processo. Inciso 2º, quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, que significa se ele mesmo tiver atuado dentro do processo. Inciso 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, ou seja, quando ele mesmo já julgou o caso em instância inferior e após receber uma promoção, recebeu mesmo o processo para julgar, em segunda instância, né? Inciso 4. Ele próprio, seu cônjuge ou parente, for parte ou diretamente interessado no feito. Isso significa que é nada mais quando ele mesmo ou sua família participa ou tem algo a ganhar com o resultado do processo. Pela leitura desses incisos, nós podemos perceber que os critérios eles são mais objetivos e possuem uma verificação mais simples, menos subjetiva que uma relação de amizade ou inimizade, por exemplo. Indo agora para o artigo 112 do CPP, vimos outro ponto que aproxima a exceção de suspeição com impedimento e incompatibilidade, pois o artigo 112 ele diz que o processo a ser realizado no impedimento ele é o mesmo do processo de suspeição. Isso significa que, assim como anteriormente mencionado pela Letícia, o juiz ele poderá de ofício se julgar impedido, ou, se não for o caso, poderá uma das partes alegar em uma petição assinada ou por procuração especial a suspeição. E ao receber esse pedido de suspeição, o juiz decidirá se acolhe ou não acolhe o pedido. O magistrado ele deve apresentar sua fundamentação, caso não acolha, em até 3 dias e determinar a autuação da petição em apenso, para que ela seja julgada pelo tribunal acima, né? Tribunal de segunda instância. É importante lembrar que não somente o juiz poderá ser impedido, como também o Ministério Público, os peritos, intérpretes, os serventuários, funcionários de justiça e até o júri. Esse último ele deve ser pronunciado em plenário durante o tribunal do júri e a decisão será tomada pelo juiz presidente do tribunal do júri, tá bom? Por fim, falaremos agora dos efeitos da incompatibilidade e impedimento. Falamos no slide passado que o processo a ser realizado para suspeição e para incompatibilidade eles são o mesmo. Utilizaremos, portanto, os efeitos da suspeição como base para falar dos efeitos da incompatibilidade e do impedimento, pontuando suas diferenças. Na forma do artigo 101, o CPP, assim como na suspeição, ele prevê a nulidade dos atos do processo principal, dos atos do juiz no processo principal, impondo ao magistrado o pagamento das custas processuais. Aqui vale lembrar
que o processo de incompatibilidade e impedimento ele segue em apenso, pois quando o juiz ele não considera de ofício sua incompatibilidade e a pedido de alguma das partes ele se recusa a arguir, ele deve determinar sua fundamentação em um processo em apenso, em até 3 dias, a ser julgada pelo Tribunal de Segunda Instância. Contudo, enquanto a suspeição ela deve se tratar de, na forma da lei, abre aspas, caso de erro inexcusável, fecha aspas, ou seja, ela está relacionada à dimensão do prejuízo causado, nos casos de impedimento, a própria consideração de incompatibilidade, ela tem como consequência a proibição do juiz de atuar no processo e a nulidade de todos os atos por ele praticados, independente do dano causado. Quanto ao impedimento dos demais membros do processo, o Ministério Público, os peritos, intérpretes, serventuários, funcionários de justiça, eles terão um procedimento semelhante ao primariamente apresentado, ou seja, pode-se declarar impedidos ou, após a apresentação do impedimento por alguma das partes e comprovado o dano, o juiz deverá promover sua substituição, a substituição daquele servidor, né? Mas se o juiz se recusar e mantiver esse servidor no processo, não caberá dessa decisão recurso. Na mesma linha, contra a decisão que julga a exceção de impedimento ou incompatibilidade do juiz, ela também não caberá recurso. Mas, lembrando que se tratar de direito líquido e certo, caberá sim um mandado de segurança. Falaremos agora do conflito de jurisdição. O conflito de jurisdição, ou conflito de competência, está previsto no CPP do artigo 113 ao artigo 117, que nada mais é do que quando existe uma dúvida acerca do juízo competente para julgar um determinado caso, determinado assunto. Esses conflitos eles podem se dar principalmente de 2 formas. O conflito de jurisdição positiva, quando 2 ou mais juízos se declaram competentes para julgar determinado caso. O conflito negativo, que é quando 2 ou mais juízes se declaram incompetentes para julgar aquele caso. E também é possível que ocorra que tal conflito seja em relação a controvérsias quanto à ocorrência de conexão e continência. Ou seja, se determinados processos devem ser julgados juntos por estarem relacionados ou se devem ser julgados separados. Isso significa que é possível até que o conflito de jurisdição ele ocorra dentro do mesmo juízo. São legitimados para suscitar o conflito de jurisdição através de uma petição escrita à parte interessada, inclusive o assistente de acusação ele também possui tais poderes, através de um requerimento. Também o Ministério Público, o juiz ou o tribunal envolvido, mas dessa vez através de uma representação. Esse conflito ele deve ser suscitado perante o tribunal competente e, como regra geral, se admite o primeiro tribunal comum aos 2 órgãos jurisdicionais em conflito. Porém, existem algumas poucas exceções presentes na Constituição. O artigo 117 do CPP ele dá ao STF o poder de evocar o julgamento de uma causa sobre o qual possui competência para julgar as que esteja diante de outro tribunal ou juízo, como se fosse um sequestro, né, do caso. A doutrina ela entende, por analogia, que o STJ ele também possui tal poder. A decisão que resolve o conflito de jurisdição ela pode ser questionada, sim, por meio de habeas corpus ou mandado de segurança, além de poder ser apresentado recurso especial extraordinário em alguns casos. Outro ponto relevante a destacar também é a súmula 59 do STJ, que elimina qualquer possibilidade de conflito de competência sobre uma causa que já transitou em julgado. Então, por exemplo, existem 2 órgãos jurisdicionais que estão querendo julgar aquele mesmo caso. Ambos acreditam possuir a competência para julgar. Só que em um dos juízos, aquele órgão já possui uma sentença que já transitou em julgado. Então, essa é a hipótese barrada pela súmula 59 do STJ. Outro ponto importante de destacar também é não confundir o conflito de jurisdição com o conflito de atribuições. O conflito de atribuições ele se dá entre 2 ou mais autoridades administrativas ou entre uma autoridade administrativa e uma judiciária. Pode ocorrer, por exemplo, o conflito entre 2
promotores de justiça acerca de uma determinada causa. Primeiramente, queria agradecer, né, ao professor Zés pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. É uma honra para mim, né? Uma oportunidade de crescimento e é sempre válida. E, assim, em continuação à apresentação dos meus colegas, eu irei tratar especificamente e de forma sucinta e objetiva dos incidentes processuais de falsidade e insanidade mental previstos no CPP. E, de início, cumpre ressaltar que o incidente de falsidade, conforme eu coloquei no slide, ele está previsto do artigo 145 a 148 do CPP, embora não esteja previsto na lei, quando no seu julgamento o juiz ele deve suspender o processo criminal principal. Vale pontuar. E também no slide eu coloquei a definição, né, sobre o incidente de falsidade, dada pelo eminente processualista pátrio Guilherme de Souza Nutti, professor da PUC São Paulo, desembargador do TJSP, né, na sua doutrina Manual de Processo Penal. E ele diz que esse incidente, ele trata-se de um procedimento voltado à constatação da autenticidade de um documento inserido nos autos do processo criminal principal sobre o qual há controvérsia. Além disso, no que diz respeito ao procedimento de julgamento desse incidente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 145 do CPP, incisos, a parte interessada, que pode ser tanto o juiz, o MP, o assistente de acusação, dentre outras, deverá arguir por escrito a falsidade de determinado documento constante dos autos, após o que o juiz, tomando em vista o inciso primeiro, determinará a atuação em apartado do incidente ou impugnação, bem como tomará a oitiva da parte contrária, que terá o prazo de 48 horas para oferecer resposta a contar da sua intimação. Na sequência, observando o que dispõe o inciso 2, o juiz ele determinará a abertura do prazo de 3 dias para que cada uma das partes, de forma sucessiva, apresente as suas provas, né? No entanto, cabe pontuar, né, que Nutt, em tom de crítica à literalidade desse dispositivo legal, ele diz na sua doutrina que uma melhor interpretação dele é que abarcaria também a possibilidade de as partes firmarem requerimento para a produção das provas que não têm em mãos, né, além daquelas que elas já possuem para provar suas alegações. Portanto, e aí eu até coloquei no slide esse comentário dele, né, esse dispositivo legal. Além disso, em conformidade com o inciso 3 do referido artigo, o juiz, concluídos os autos, poderá ordenar as diligências que entenderem necessárias para a verificação da procedência do incidente. Por fim, nos termos do inciso 4 do artigo 145, reconhecendo a falsidade do documento, por decisão irrecorrível, o juiz determinará o seu desentranhamento dos autos, remetendo-se o incidente ao MP para a tomada das providências cabíveis. Além do mais, segundo o artigo 147, caput, o juiz de ofício poderá proceder à verificação da falsidade documental presente nos autos. Já o artigo 146 dispõe que a arguição de falsidade feita por procurador exige poderes especiais. No entanto, Nutt alude que, em lugar da procuração com poderes especiais, aceita-se também a petição de impugnação do documento assinada em conjunto pelo procurador e pela parte interessada. Coloquei no slide também, né? Comentário dele com a referência bibliográfica para a posterior consulta, se necessário. E vale ressaltar que, nos termos do inciso 18 do artigo 581, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que defere ou indefere o incidente de falsidade. E, por último, para encerrar esse tópico, né, esse incidente, discorrendo sobre a incidência do artigo 148 do CPP e os seus desdobramentos na órbita do processo penal, Nutt, ele, como consta também no slide, esse comentário dele, ele declara que, sendo reconhecida a falta de autenticidade da prova documental, desentranha-se ela do processo e determina-se a apuração do falso em outro processo, né, em outros autos. Sendo possível, segundo ele, que ao final, seja na esfera criminal, seja na civil, verifique-se a inadequação da primeira decisão, entendendo-se ser verdadeiro documento que antes foi declarado como falso. Se isso ocorrer, no seu entender, nada impede uma futura revisão criminal, caso tenha havido prejuízo para o réu. Contudo, se o prejuízo tivesse sido da acusação, tendo havido trânsito em julgado da decisão proferida no processo de onde se extrai o documento, nada mais se pode fazer
pois, segundo ele, não há revisão em favor da sociedade ou aquela revisão chamada pró-societate. Agora, no que diz respeito ao incidente de insanidade mental, previsto, como consta no slide, do artigo 149 a 154 do CPP, cumpre dizer, né, que, segundo o Guilherme Nucci, ele consiste no incidente processual instaurado para apurar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do acusado, levando-se em conta a sua capacidade de compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época da infração penal. Posto isso, no que diz respeito ao procedimento desse incidente, cabe pontuar, nos termos do artigo 149, que a dúvida sobre a integridade mental do acusado à época do fato propicia que o juiz, de ofício, ou a requerimento do MP, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do réu, determine a instauração do incidente de insanidade mental para que seja realizado o exame médico legal. Segundo o parágrafo 1º do referido dispositivo legal, esse exame ele pode ser realizado ainda na fase do inquérito policial, mediante a representação da autoridade policial ou juiz competente. E nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 149, quando tiver determinado a realização do exame, o juiz nomeará um curador ao acusado, ficando nessa hipótese o processo suspenso, se já tiver sido iniciada a ação penal, salvo quanto àquelas diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento do processo ocasionado pela suspensão, ou seja, aquelas diligências entendidas como de caráter urgente. Além disso, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 150, o prazo para a conclusão do exame médico legal é de 45 dias, podendo ser prorrogado se os peritos demonstrarem a necessidade de mais prazo para a elaboração do laudo. E, de acordo com o parágrafo 2º do 150 ainda, né, se não houver prejuízo para a marcha processual, o juiz poderá autorizar sejos autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Mas, atualmente, com a tecnologia já bem avançada, né, e a consequente informatização do processo judicial, acaba não sendo mais preciso, podendo o perito acessar os autos pelo computador. E, ademais, nos termos do artigo 151 do CPP, se os peritos concluírem que o acusado era ao tempo da infração irresponsável, ou seja, inimputável, nos termos do artigo 26 atualmente, e não do 22, o processo prosseguirá com a presença do curador. Além disso, se nos termos do artigo 152 for verificado que essa doença mental ela se deu posteriormente à infração penal, o processo continuará suspenso até que o acusado restabeleça sua saúde mental, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Ou seja, no tempo que o processo estiver suspenso, o juiz terá de nomear um curador para ele, se ele não tiver, e mesmo com tal suspensão, se realizarão aquelas diligências de caráter urgente. E, segundo Nutt, embora não haja previsão legal para interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o recolhimento de instauração do incidente de insanidade, é possível, tratando-se de hipótese teratológica, que seja impetrado o HC, ou habeas corpus, pela defesa, tal como se dá na hipótese de um acusado nitidamente doente. Nutt pontua também que, por força do inciso 2 do artigo 593 do CPP, cabe o recurso de apelação contra a decisão que homologa o laudo pericial, como eu coloquei aí no slide. Além disso, estatui o artigo 150 do CPP, que para o efeito do exame, se o acusado estiver preso, ele será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou se estiver solto, em estabelecimento adequado que o juiz designar quando requererem os peritos. Nesse sentido, sobre este dispositivo legal, cabe fazer duas observações em específico. A primeira é que a expressão manicômio judiciário, prevista nesse dispositivo legal, ela deve ser substituída pela expressão hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, prevista no inciso 1º do artigo 96 do Código Penal, como consta aí no slide. E segundo, que a expressão para efeito do exame, para efeitos legais,
ela deve ser entendida como no sentido de para a realização do exame. E, ademais, outro caso em que o juiz ele pode determinar a internação do acusado no hospital de custódia e tratamento ou em outro estabelecimento adequado, segundo dispõe o parágrafo 1º do artigo 152, é na hipótese que mencionei anteriormente, em que a doença mental sobrevém à infração penal, né? E, segundo dispõe o parágrafo 2º do 152, quando o acusado se restabelecer da doença mental que ele acometeu após a prática do delito, o processo retomará o seu curso e lhe será assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimentos em a sua presença. E, finalizando já a minha apresentação, assim como se dá com o incidente de falsidade de documento, o incidente de insanidade mental, ele será processado em um auto apartado da ação principal, com a diferença que só depois da apresentação do laudo pericial ele será juntado ao processo principal, né? E, por último, segundo dispõe o 154 do CPP, se a insanidade mental ela sobrevier no curso da execução da pena, observar-se é o disposto no artigo 682 do CPP. No entanto, a doutrina entende, né, tendo em vista a incidência do princípio da especialidade, que não se aplica mais o 682, e sim o artigo 183 da Lei de Execução Penal, é a Lei 7.210 de 84, por ser uma disposição legal proveniente de lei especial, né? E que eu também coloquei no slide, o dispositivo. E dessa forma, assim, né, eu encerro a minha apresentação e gostaria de agradecer pela, pela oportunidade novamente. Muito obrigado. Bom, eu vou abordar agora alguns tipos de procedimentos que, pelo Código, são considerados incidentes. Porém, isso de uma forma equivocada, já que se tratam apenas de procedimentos cautelares, e isso tem gerado um grande debate doutrinário. Eu vou começar agora pelas coisas apreendidas, né, que tem como objetivo a restituição da coisa apreendida a ser restituída ao proprietário ou a quem tem o direito aos bens que sejam lícitos, né? Que são apreendidos durante o inquérito no processo criminal. Estão dispostos no artigo 118 ao 124 do CPP. Pode reclamar o bem, o acusado, a vítima ou um terceiro de boa-fé, desde que demonstre legítimo direito sobre a coisa apreendida em razão de uma relação jurídica, ou seja, um proprietário, um locatário, um mutuário, etc. E aí, para que se proceda à restituição das coisas apreendidas, é necessário que não haja dúvida sobre o direito do reclamante e não se trate de bem que seja vedado, né, de acordo com os artigos 118 e artigo 119. E o procedimento para poder ter essa restituição, se no caso for de direito evidente, né, do reclamante, o pedido de restituição fará por uma simples petição. Pode ser dirigida a uma autoridade policial, né, o delegado, ou até mesmo ao juiz. Mas aí, se esse direito ele não for evidente, o juiz ele vai instaurar um procedimento de restituição de coisa apreendida, que terá 5 dias para poder provar o direito sobre aquela coisa. Mas aí, se persistir a dúvida sobre o direito do reclamante, aí o juiz ele vai remeter as partes a um juízo civil. Então, os tipos de restituição pode ser através do proprietário legítimo do objeto apreendido, apresentando um pedido formal ao juiz responsável pelo caso, solicitando a restituição do bem. E nesse pedido é necessário fornecer todas as informações detalhadamente sobre os objetos, sua propriedade e seus fundamentos legais para a restituição. Também tem pedido de liberação, que em certos casos pode ser necessário solicitar a liberação imediata dos bens apreendidos, especialmente se sua retenção causar prejuízos significativos ao proprietário.
esse tipo de prejuízo geralmente é utilizado quando os objetos não possuem relação direta com o crime na investigação. Pode ter o pedido de desbloqueio de bens, né? Que em situações em que o dinheiro ou outros ativos financeiros foram apreendidos e é possível solicitar o desbloqueio desse bem para que possa até ser utilizado com finalidade de pagar as despesas ou as causas da sua defesa. Também tem o pedido de restituição de objeto legal, que são aqueles objetos apreendidos considerados ilegais, como drogas, armas de fogo ilegais ou produtos contrabandeados. Pode até ser difícil a sua restituição. Nesse caso, é necessário argumentar perante o juiz que a posse do objeto não viola as leis aplicáveis ou existem razões legítimas para sua devolução. E em caso de indeferimento, tem a possibilidade de entrar com recursos. Então, assim, os pedidos deferidos nos autos ainda, caberá o mandato de segurança, né, por se tratar de decisão interlocutória, pois não há previsão de recurso. Então, assim, se ele for negado também pela autoridade policial, aí caberá a impetração perante o juiz de primeiro grau. E se for negado perante o juiz de primeiro grau, aí sim deverá ser impetrado ao tribunal. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os procedimentos de medidas assecuratórias, que está disposto nos artigos 125 ao 144 do CPP, que são providências tomadas antes ou durante o processo criminal visando assegurar a futura indenização à vítima da infração penal, pagamento de despesas processuais ou penas pecuniárias ao Estado. Tem como objetivo evitar o enriquecimento ilícito por parte do criminoso. Então, assim, são 3 tipos, né? Que é o sequestro, o arresto e a hipoteca legal dos bens do indicado ou do responsável civil. Destina-se a evitar também o prejuízo que adviria da demora na conclusão da ação penal, garantindo, então, através da guarda judicial das coisas, o ressarcimento do prejuízo causado pelo delito. Ou seja, o juiz precisa ter um juiz competente para esse processo criminal. Pode ser proposto desde o inquérito policial até o julgamento definitivo. Não impede que possam ser requeridas, ainda que estejam em curso, ação civil para a reparação de danos, né? Não havendo falar no caso de litispendência. Falando um pouquinho do sequestro, né, que está mais no artigo 125 ao 133, é uma decisão judicial, bem como consequente a retenção por depósito de coisas litigiosas em mãos de terceiros, estranhos a lides, com o fim de preservar o direito sobre ela. Então, essa coisa litigiosa, ela pode ser imóvel ou pode ser móvel, como no artigo 125 e 135 a 132. Não cai sobre bens pré-existentes, ou seja, aqueles bens que foram adquiridos antes do crime, né, antes daquela prática. Pode ser efetuada não só quando o bem esteja na propriedade do acusado, mas também quando ele tenha sido transferido a terceiro. Pode ser por qualquer forma de alienação, como renúncia, abandono, etc. Cabe também a medida antes de oferecida denúncia ou queixa em qualquer fase do processo. E, de acordo com o artigo 126, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes de preveniência ilícita dos bens, que quer dizer o quê? Que deve o autor do pedido, né, a autoridade policial, Ministério Público ou assistente de acusação, demonstrar a probabilidade de que tenham eles sido adquiridos como provenientes do crime. Então,
há necessidade de demonstrar a verossemelhança, né, da autoria e a materialidade do delito, que os bens foram adquiridos com os proventos dessa suposta infração penal, que se os bens imóveis será providenciados respectivos registro da matrícula de bens, né, no registro de imóveis, e dos bens móveis será os bens sequestrados serão depositados aplicando-se por analogia do artigo 139, ficando sob a responsabilidade do depositário ou do administrador judicial demonstrar o nexo causal entre o delito e a aquisição do bem, e não ser cabível a busca e apreensão dos bens móveis. Encontra-se 3 espécies de embargos, que é o embargo de terceiro, que é estranho ao processo, né, que está no artigo 129, o embargo do acusado, que é para a defesa de bens ilícitos, que está no artigo 131, e embargos de terceiro de boa-fé, que de quem adquiriu o bem do acusado, que está no artigo 130, inciso 2. Da hipoteca legal, a gente pode saber como que é o direito real de garantia em virtude de qual o bem imóvel que continua em poder do devedor assegura ao credor o pagamento daquela dívida. Então, a hipoteca legal é uma medida assecuratória prevista em lei, pelo qual os bens imóveis hipotecados servem para garantir a satisfação do dano resultante de uma infração penal. Pode sofrer a incidência da hipoteca legal todos os imóveis que o ilicitante integra o patrimônio do acusado, até mesmo imóvel que seja bem de família. Tem tido mais aceitação jurisprudencial a tese de que a hipoteca legal pode ser postulada até mesmo na investigação preliminar ou no curso da ação penal. E deve haver certeza da infração e indícios suficientes da autoria. O arresto, que é uma medida judicial de apreensão de vários bens de um devedor para garantir um futuro pagamento da dívida, geralmente é aplicado no início do processo de execução. Pode ser ele por bens de imóveis, né, que está no artigo 136, consiste em uma clara medida preparatória da hipoteca legal, e o assistente de acusação deve indicar os prejuízos sofridos, apontar os valores e individualizar o bem imóvel sobre o qual recairá a hipoteca. Respeitando o contraditório e a ampla defesa, haverá a oportunidade do réu oferecer defesa no prazo de 2 dias, que ocorrerá no cartório. Está disposto no artigo 135, parágrafo 3. O pedido de arresto fica à disposição do juiz penal. Absolvido o réu ou extinta sua punibilidade, é cancelada aquela hipoteca legal. Se condenados, então serão os autos remetidos ao juiz civil, onde tramita a respectiva ação civil para proceder à expropriação dos bens com vistas aos ressarcimentos da vítima. Aí também falando sobre os arrestos de bens móveis, como estabelece no artigo 137, somente bens que não sejam origem ilícita e somente aqueles que forem suscetíveis à penhora. Então, realizado o arresto subsidiário e complementar de bens móveis, como no artigo 77, o proprietário lhe será desapossado da coisa que lhe pertence, que deverá ficar depositado em mãos de terceiros. Bom, vou falar agora sobre a ilicitude da prova. Nós temos 2 tipos, né, que são as provas ilícitas e as provas ilegítimas, que são diferentes. As provas ilícitas, elas acontecem a partir da violação de normas constitucionais legais. Mas, assim, apesar de variados os fundamentos,
há ainda um consenso doutrinário acerca da admissibilidade da prova ilícita, desde que ela seja a favor do réu. Já as provas ilegítimas, elas são aquelas produzidas mediante a ofensa de uma norma de natureza processual, como, por exemplo, o caso de uma perícia realizada por um perito que não é oficial. Mas, como não há ilicitude, o juiz ele deve tomar providências necessárias para a correção ou complementação daquela prova ilegítima. Como ocorre a violação de uma norma processual, a prova ilegítima ela pode estar sujeita à nulidade, observando 4 princípios básicos, que nenhuma nulidade será declarada quando não houver prejuízo, nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa a princípio da lealdade ou da boa-fé, nenhuma das partes pode arguir nulidade que só interesse a parte contrária, e não será declarada a nulidade do ato processual que não houver influído na apuração da verdade ou na decisão da causa. Então, no caso de nulidade absoluta, esta pode ser arguída em qualquer momento, enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão. No caso de sentença condenatória ou absolutória imprópria, as nulidades absolutas podem ser arguidas mesmo após o trânsito em julgado. No caso de nulidade relativa, entende sua arguição deve ser feita no momento oportuno, sob pena de preclusão, além de necessária a comprovação do prejuízo.